passar por mim. Será que eu falo fala cinemáticos? Fala cinemáticos. Não, pô. Que isso? Sei lá. Fala o que tu quiser. Larga um fala cinemáticos. Cinematópicos. Fala cinetops. Fala cinemáticos e cinetops. É os homens e as mulheres. Fala, rapaziada, nós somos o Cine For Us. Eu sou o Leanderson, eu tô aqui com meu mano Pastorzinho. Somebody take me! Bruno Rose. Prazer, rapaziada. Muito bom estar de volta aqui, né? E hoje em específico a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, sobre um cara que está entrando em ascensão agora no mundo do cinema. E eu vou deixar isso pro meu colega estar falando aqui, porque... Cara, hoje a gente vai falar do diretor e roteirista Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, Creed 1 e Pecadores. O Ryan Coogler é um dos meus diretores favoritos, pra ser sincero, atualmente. Eu gosto muito dos filmes dele. Ele começou lá atrás com Fruitvale Station, que a gente vai falar algo mais. E, cara, ele tem uma biografia que me agrada muito. Pantera Negra, pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel, em geral. Uhum. A gente vai falar de cada filme dele, a gente vai falar um pouquinho da história dele também, que a gente sabe, assim. Eu acho, assim, que esse cara, ele, além de ter uma história muito comovente, ele traz ali, por exemplo, com Pantera Negra, pra mim, Pantera Negra é o filme mais mainstream dele, né? Então, a gente tem ali esse filme ele tá dentro de uns parâmetros ali, que eu vejo que é parâmetro de estúdio mesmo. Que nem a questão da Marvel ali, é um filme de herói. Então a gente tem um parâmetro muito mainstream. É um filme que dá pra te ver na sessão da tarde, mas ao mesmo tempo dá pra te trazer umas reflexões ali, porque é um filme, além dele ser denso, uma pessoa de 14 anos, por exemplo, eu acho que consegue assistir o filme e se entreter da mesma forma. Assim como uma pessoa mais estudada consegue dar uma olhada nesse filme e reparar em algumas coisas, a forma como ele é escrito. Né? E além de ser muito bem filmado, a fotografia de Pantera Negra é muito top. Mas só falando um pouquinho, assim, da vida do Ryan, tipo, é engraçado, né? Porque ele começou fazendo uma faculdade relacionada a finanças. E aí ele era jogador de futebol americano na universidade, obrigaram ele e os colegas dele, jogadores de futebol, a fazerem um trabalho de escrita criativa. Ele fez o trabalho, os professores adoraram, o professor, na real, adorou o trabalho dele e indicou pra ele ir pra uma escola de escrita criativa pra cinema, algo assim. Esse cara nada mais, nada E aí, menos. tipo, mano, era destinado pro cara ser diretor, tá ligado? Sim. Aí ele entrou na faculdade de arte, ele fez uns curtas-metragens, e depois lançou o primeiro que foi Fruitvale, e depois ele fez Creed, depois Pantera Negra, que, cara, Pantera Negra é um filmaço. Pantera Negra é filmaço. Imagina o segundo filme do cara, Pantera Negra. Tá ligado? Eu já vou começar com uma coisa meio polêmica, mas ele é um filmaço, mas o terceiro ato dele se perde um pouco. Do Pantera Negra? A luta final, o CGI é terrível, é uns bonecão. Mas eu acho que... Mas não estraga a experiência. É. Não estraga a experiência. Eu acho, inclusive, que o Killmonger, vilão de Pantera Negra, ele é o Nossa, um dos best Eu vilão. acho que ele é um dos melhores vilões da Marvel toda. Assim. Não, dispara um dos melhores. Cara, eu gosto muito. É uma coisa que eu já fiz até um tweet no meu Twitter, um tweet muito antigo sobre, que eu acho que o Killmonger, ele tem a melhor motivação de todas, porque a motivação dele é muito plausível. Uhum. Ele tem um pai assassinado pelo... Claro, o pai traiu lá o Wakanda, mesmo assim o pai dele é assassinado pelo próprio irmão, o pai do T'Challa. Então ele tem essa infância difícil e ele vê o povo dele, as pessoas negras ao redor dele sofrerem, enquanto o pessoal do Wakanda vive super bem e não ajudam sequer uma pessoa fora do país. Sim, se escondem ainda. Exato. Né? Então ele vem com uma intenção de que ele quer apoiar essas minorias, a minoria negra, apoiando a tecnologia de Wakanda, essas pessoas. E a Wakanda não concorda com isso. Só que, cara, a forma como o filme traz isso à tona, e a forma como o filme explora isso no personagem, a dor emocional dele da perca do pai, é tão boa, é tão forte que, tipo, é muito agradável e tu não consegue não concordar meio que com o cara, sabe? É uma das coisas principais que a gente tem no filme, é a motivação do Killmonger. Mas é que fica um dilema também na motivação dele, por exemplo. A gente sabe as motivações dele, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Wakanda tem um motivo para se esconder, né? Eles têm posse de um dos materiais primordiais ali do universo deles, que é o Vibranium, né? Em quantidades absurdas. E se eles aparecessem assim pro mundo, eu acredito que seria estranho, né? Que nem esse lance dele defender as minorias, ele sendo um cara que ele hoje... Né? Hoje não, na verdade no começo do filme ele morava nos Estados Unidos. A gente sabe que a cultura lá é uma cultura de
bem preconceituosa, digamos assim, né? Porque o pessoal tem muito essa imagem de, tipo assim, as coisas têm que estar dentro de um padrão. E aí o Killmonger, ele trabalha mais ou menos dentro dessa linha, né? De querer as coisas também, porque é dele, só que ele faz meio que da forma... Ele caminha pela calçada, assim, errado. Cara, é que eu acho legal, assim, tipo, uma pira que eu tenho pra mim com o filme é que eu prefiro pensar em Pantera Negra. Eu acho a motivação do Killmonger tão boa, é tão bem construído, tipo, ele queria apoiar a tecnologia, mesmo que o Wakanda tenha um motivo, eu ainda acho que, tipo, o argumento dele é tão plausível, ele traz de uma forma tão plausível, que é muito difícil não concordar com ele, que eu prefiro pensar em Pantera Negra como um filme fechado, sabe? Porque pensando assim no... que o Wakanda existe, sabe? E ele apoiaria essa tecnologia e pensar em como isso poderia motivar muita guerra e muitas lutas entre si, entre a minoria e o país dos Estados Unidos, né? E o restante. É muito interessante de pensar. Mas aí quando tu coloca no universo do MCU, com mais de 300 trilhões de heróis, tá ligado? Meio que, tipo... perde um pouco da graça esse sentido, sabe? Porque no fim, eu não consigo pelo menos imaginar o Killmonger doando armas e as pessoas ganhando só tendo as armas, sabe? Sim, na verdade o universo... Na verdade, esse é uma coisa legal e uma coisa ruim de ter um universo compartilhado. São coisas que andam juntas. Tipo, tu vai fazer um filme, por exemplo, do Capitão América, né? Que daí ele é um cara mais urbano e aí ele combate problemas mais na cidade, né? Tipo, sei lá... No caso do Soldado Invernal, Caveira Vermelha, e aí um filme depois a gente já tá tendo um filme da Capitã Marvel. Que daí ela tá resolvendo coisa intergaláctica, ela vai lá pra fora do planeta e ela destrói. Daí daqui a pouco a gente tem um filme do Pantera Negra, que daí ele não é um personagem urbano, mas ele também não é um personagem... intergaláctico. Exato, ele é um personagem que ele meio que ele vive dentro desses dois mundos, né? Porque ele é um cara que comanda, ele é um rei, né? Então ele tá dentro de um lugar assim, pelo menos eu vejo, né? Que ele tá além do urbano, mas ele é tipo um city buster, vamos dizer assim. Né? Cara, eu acho muito incrível essa construção. E, tipo, até o T'Challa admite que o próprio pai errou na construção de ter abandonado o moleque nos Estados Unidos sem pai, sem mãe, nem nada. Onde ele teve que se criar sozinho e acabou crescendo no meio de guerras e sendo... E, cara, e é muito foda, né? Tipo, ele tem as marcas de cada pessoa que ele matou no corpo. Isso é insano. E o Michael B. Jordan é um baita ator. E a gente vai ver muito que o Michael B. Jordan vai trabalhar muito com o Ryan Coogler ainda, né? Ainda mais que é o quarto filme dele. É quinto, né? Porque teve Pantera Negra 2 também. É, tipo, cara, eles trabalham muito bem juntos. E toda essa construção e todo esse universo de Wakanda também é tão bem construído, sabe? Eu acho que o Ryan consegue dar esse fator cultura de uma forma tão presente no filme, de uma forma tão interessante e legal, que cria uma dinâmica divertida pro filme de se acompanhar, sabe? Tu acha interessante aquele universo dentro de Wakanda, sabe? Eu acho que o Ryan, ele é um cara que ele sabe construir muito bem uma história, porque ele coloca força nas coisas que ele fala, nas coisas que ele valoriza, né? Então a gente tem ali, por exemplo, Fruitvale Station é um caso que aconteceu na vida real, que ele vai lá e ele traz uma história toda e ele faz questão de contar tintim por tintim do que aconteceu ali. Por quê? Porque ele valoriza. Pelo menos na minha visão, eu vejo assim, ele valoriza não só a cultura, mas também... Na verdade é a cultura, tá dentro da cultura, mas ele tem valores muito bem posicionados e muito fortes, né? Então a gente, sei lá, tanto em Pantera Negra quanto em Fruitvale Station, até em Pecadores ali, que a gente tem um subtexto muito forte. Mas assim... esse cara, eu gosto muito da forma que ele dirige, assim, tanto o Pantera Negra, na verdade, assim, ó, eu tava falando antes que ele era um filme mais mainstream, porque ele não é gravado da mesma forma que é gravado os outros filmes do Ryan Coogler, né, tipo assim, o Fruitvale Station a gente tem cenas que pega bastante, tipo assim, momentos onde ele tá indo pros lugares, porque daí ele consegue conectar um lugar com o outro. E Pecadores também tem bastante plano sequência, né? Wakanda Forever e Pantera Negra 1 eu acho que não tem muito isso, porque ele se adapta ao estilo que a Marvel já vem trazendo. Eu acho que mesmo se adaptando, ele consegue trazer o tom que ele quer trazer um pouco. Não completamente, porque a Marvel tem as suas regras para o universo, só que mesmo assim eu acho que ele consegue trazer um tom dele como diretor, sabe? Eu acho que ele realmente consegue trazer as formas como ele quer trazer, o peso dramático das coisas, sabe? Então, em Pantera Negra 1, pelo menos, eu sinto bastante que ele, mesmo com essas coisas em volta, bloqueando talvez algumas coisas criativas ali, ele consegue trazer alguns arcos que têm a característica dele como diretor, sabe? Eu vejo que ele traz... É que, na verdade, eu acho que em Pantera Negra é maior, assim, a filmagem ela é um pouco maior, né? Tipo, é mais a cidade toda, né? Eles gravam mais cenas grandes, assim, de cenários grandes e gigantescos.
né? Putz, em Pantera Negra, mas em Wakanda Forever, né? Que eles focam ainda mais na cidade ali pra mostrar o peso da morte do T'Challa, que na verdade é a morte do Chadwick Boseman, né? Que daí ele teve que se adaptar também novamente. Essas coisas acontecem, infelizmente, né? Cara, e puxando já o Pantera Negra 2, que é complicado, porque Pantera Negra 2 ele teve uma mudança na produção por causa da triste morte do Chadwick Boseman. Loucura. E então no meio do começo da pré-produção já tiveram que trocar o roteiro, trocar como que seria a ideia. E, cara, eu acho que da filmografia do Ryan provavelmente o filme mais fraco, mas esse eu entendo o motivo. Eu acho que ele tem um motivo muito plausível e mesmo tendo pouco tempo para readaptar, eu acho que ele ainda consegue fazer algo bom. Eu também acho. Eu acho que ele consegue fazer algo bom. Tipo, eu não acho tipo um exímio filmaço. Eu Sim. acho que ele tem seus momentos bonitos. Eu acho que ele tem seus problemas assim de desenvolvimento, até como eu falei de novo, pelo pouco tempo que ele tinha para reescrever as coisas. Só que eu ainda assim vejo que com pouco tempo assim para mudar tudo, ele conseguiu fazer algo decente, sabe? Sim. E algo com, de novo, o toque dele como diretor. Eu acho difícil um cara tão... eu não sei se a palavra certa é excêntrico, no caso do Ryan Coogler, que ele tem, assim... Ele tem um toque muito especial, ele gosta de fazer as coisas muito do jeito dele, assim. Tu vai ver muitos diretores fazendo muitos filmes parecidos, assim, filmes que a gente olha e fala, nossa, esse filme ele é uma coisa meio sessão da tarde, assim. Ele é uma coisa mais... Geralmente a gente tem isso, né? Às vezes a gente olha um filme, aqueles recomendados para maiores de 10 anos, por exemplo, né? A gente vai ver um filme recomendado para maiores de 10 anos no cinema, uma animação, assim. Animações, geralmente, né? Mas tantos... Tem muito filme, assim, que tu olha e tu fica, nossa, legal, mas meio sessão da tarde, assim, sem querer desmerecer a sessão da tarde. Muito filme bom, mas aquele feijão com arroz ali. Eu acho que o Ryan Coogler, ele foge do feijão com arroz sempre. Em Pantera Negra 2 tem a morte da mãe do T'Challa, né? Que é outra morte impactante no universo. Nossa, assim. e ele faz de um jeito muito bom essa morte. Não, ele faz muito, muito bom. Ele é muito bom com esses arcos dramáticos, né? Que infeliz. E, cara, mas não sei se eu acho que a cena... Não sei se é a cena pós-crédito agora ou a cena final, em que aparece o filho do T'Challa. Cara, essa cena pra mim ela é muito forte. Tipo... Ele fala que ele é o príncipe T'Challa, filho do rei T'Challa. Eu arrepio, assim. Nossa, tipo, meu Deus, meu top, Deus, né? meu Deus. Pra mim, a única coisa que pesa negativamente nesse filme é a Shuri. Exato. Porque ela não tem nem um pouco de carisma, assim. Ela é uma personagem... Ela é uma atriz dentro desse universo que ela foi feita pra ser coadjuvante. Ela foi feita pra ser a irmã, tá ligado? Ela não é pra ser o Pantera Negra. O Pantera Negra, ele tem que ser... fodão, entendeu? O Pantera Negra tem que ser o cara. O Pantera Negra tem que chegar metendo louco. E porque ela apanha nesse filme é loucura. Sim, cara, mano, o cara vem trazendo uma enchente absurda. O Namor é um vilão absurdo, inclusive. Eu acho muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E a fotografia desse filme é linda também. O Wakanda Forever tem uma fotografia linda. É que, assim, o figurino do Namor nesse filme é muito bala. Toda a publicidade, trailers, por trás de Pantera Negra 2 se baseava muito na morte do Chadwick, né? Então eu lembro que eu fui assistir pensando, pô, acho que eu vou me emocionar em algum momento. E eu acho que o filme não consegue chegar nesse ponto, sabe? Eu fui assistir com amigos e ninguém chegou a se emocionar. Olha que eu realmente tinha chorado quando o Chadwick Boseman morreu, tipo, eu senti real isso. Pá também. E só que no Pantera Negra 2 eu pensei, se eu já chorei só de saber da morte, quando eles homenagearem o cara, eu vou eu acho que... virar em prantos. E tipo, eu não chego nem conseguir chorar assim exatamente, sabe? Tem esses momentos marcantes como a morte lá da mãe de T'Challa. Porém, mesmo assim, ou é tipo assim na final que eu falei ali da criança, só que mesmo assim não tem nenhum ponto exatamente emocionante assim. Sim. Que na verdade eu acho que a pressa pra terminar o filme acaba pesando mais do que o que realmente importa no mundo real. Só pra me falar, a Rainha Ramonda, né? Só pra não ficar falando mãe de T'Challa. Porque eu não vou lembrar do nome. Interpretado pela atriz Angela Bassett, que é uma atriz que eu adoro, inclusive. Ela é muito boa. Mas é aquilo, tipo assim, eu acho que a pressa pra terminar o filme devido às circunstâncias do filme trazem essa falta de peso pra morte dele, sabe? Sim. Então é um filme feito às pressas. É um filme bom, porém só. É um filme bom, porém só. E, tipo, pela expectativa que a gente meio que acabou criando. Até porque na época eu não acompanhava tanto de bastidor, né? Então, tipo, acabei criando essa expectativa em cima, achando que ia ser um filme melhor que Pantera Negra 1. E, embora eu prefira Pantera Negra 1, tipo... É que se não tivesse acontecido o que aconteceu, seria um filme muito melhor do que Pantera Negra 1. O devido tempo dado, assim, que ele tivesse um tempo pra se organizar, assim, provavelmente teria sido um filme muito melhor e muito mais organizado, né? Só que ainda assim é um filme bom. Sim, eu imagino que ele deve ter tido que refazer muitas cenas. Sim. Entendeu? Eu acho que foi isso que pesou, porque quando tu tá numa linha de raciocínio e em algum momento tu tem que refazer toda essa linha de raciocínio por conta de algum externo,
Eu acho que tá aí que tá o problema. Porque tu já tá cansado de fazer aquilo ali. Aquilo ali demorou pra ficar bom, entendeu? Tu que faz audiovisual, tu sabe. Que, tipo assim, putz, pra fazer um curta... Quanto tempo demora pra fazer um curta de 2 minutos? Cara, que varia muito do curto daí. Mas a gente faz separar em diárias, né? Porque dependendo se tiver mais de uma locação e etc. Mas, assim, pra um filme de grande proporção desses, requer muita organização. Então, Pois é. Então é complicado demais, demais. Inclusive, eu ia falar do ator que faz o Namor. Eu não sei pronunciar o nome dele, é Tenoch Huerta, não sei. Eu não faço a mínima ideia. Ele é latino. Ele é latino e, cara, eu acho que ele manda muito bem como Namor, sabe? A criação de como é o passado do Namor no filme é muito legal de acompanhar. E eu acho que ainda assim o filme consegue ser bom. Dentro dos parâmetros As dele. asinhas no pé dele, mano. igual nos quadrinhos. Eu acho muito legal quando eles fazem isso. É uma coisa que é muito besta, né? Tipo, não tem como ele voar com a asinha no pé, as asinhas de passarinho no pé, entendeu? Mas assim, ele voa. Qual que é a explicação? É porque é um mundo de super-heróis, não precisa de realismo. Não, é aí que tá, né? Tipo, a gente vem disso agora com o Superman, que eu vi ontem, o Bruno ainda não viu, né? Eu não vi porque eu não tive tempo. Eu trabalho no 6x1, rapaziada. Cara, e o Superman adota isso com a cueca em cima da calça e etc. E o Superman é um filme bom também. Tipo, eu acho que o pessoal sente falta dessa coisa mais quadrinhos em filmes, né? Sim. Tipo, o Christopher Nolan, embora ele tenha feito top filmes, ele trouxe um mal dessas pessoas de querer filme de super-herói com realismo puro. Eu acho que depende, eu acho que varia muito, assim. O cara tem que saber acertar o tom bem certinho. Que nem o Batman do Matt Reeves, eu acho que ele acerta muito bem o tom. E ele é um filme que ele é puxado muito mais pro realismo. Porque o Batman é detetive. Não, mas aí que tá, tipo, Batman, tudo bem, ok, isso aqui. Teve uma época ali que as empresas queriam muito ser o seu próprio Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Até Espetacular Homem-Aranha 1 do Andrew Garfield tem uma vibe, tipo, a fotografia dele é mais escura, o uniforme dele é um pouco mais cascudo, sabe? Por causa dessas influências com o Batman do Nolan, sabe? E claro, ainda assim trouxe coisas boas, só que, caraca, mexeu com muita cabeça de fã que acha que agora tudo tem que ser sério. Uma coisa é o Batman, outra coisa é o Homem-Aranha, entendeu? Exato, pra mim, o Homem-Aranha, ele tem que andar nas ruas, cumprimentando a galera, e aí quando ouvir o chamado, ele joga a teia no prédio e sai voando. Tanto que no Espetacular Homem-Aranha 2, a vibe já muda completamente, né? E, cara, já puxando um pouco de Fruitvale Station pra falar. Eu acho que esse momento aqui que a gente vai fazer aqui no podcast, ele é mais uma indicação para quem não assistiu esse filme, porque ele não é um filme muito conhecido, embora o Ryan Coogler ele tenha filmes muito bons assim dentro do currículo dele, muito bons que eu digo muito famosos, assim, que hyparam, no caso de Pantera Negra, Creed, Sinners, agora que tá hypado. Faz quanto tempo que lançou Pecadores? Cara, já não sei dizer. Acho que lançou em abril. Não tem como saber, mas faz algum tempo e as pessoas ainda falam do filme. Porque o cara sabe o que ele tá fazendo. Só que Fruitvale Station é um filme que saiu em 2013, né? Uhum. E ele não é muito bem falado por ser uma estreia, né, de um diretor. Então as pessoas que não conhecem uma pessoa não vão ficar prestando atenção nesse tipo de coisa. E as pessoas geralmente não prestam atenção em nome de diretor. Sim. Né? Então eu acho que é mais uma indicação, porque um filme é bom. Só terminando minha linha de raciocínio ali de Espetacular do Homem-Aranha. Em outro episódio, talvez no futuro a gente tenha um episódio específico do Homem-Aranha, daí eu disserto mais sobre todas as vibes do Espetacular do Homem-Aranha. Mas Fruitvale Station, cara, eu acho um filme lindo. Mas é porque, cara, eu assisti uma vez, recentemente, e eu chorei. Porque é uma história real já, baseada num policial que novamente mata um jovem negro de uma forma ridícula, brutal. E mesmo tu sabendo no final, quando chega naquela parte que o personagem toma o tiro e tu sabe que vai ter aquele momento no hospital com a família. De novo, aquela coisa, o Ryan cria muito bem esses ciclos dramáticos, sabe? Sim. Porque, o filme é muito cru. Tipo, é um filme muito cru, sabe? Ele cria muito bem a relação do protagonista, o Oscar, com a filha dele, com a namorada dele, / ex-namorada, que eles têm uma relação complicada. E no final, quando, tipo, vou dar um spoiler, alerta. Alerta, spoiler de filme de 2013. Deixando claro, né? Esse é o primeiro longa-metragem do Ryan Coogler, né? Esse é o primeiro ainda. E se tu não quiser ver o spoiler, é só passar uns 30 segundos pra frente aí e voltar, mais ou menos. Mas quando tu vê o final, assim, da mãe dele, emocionada, assim, tipo... Porque na história, tipo, ele toma um tiro na sessão de trem, né? E quem indica ele pra sessão de trem é a própria mãe. Porque ele ia voltar bêbado, não é uma boa dirigir nem nada. Sim, aí, tipo, a mãe dele vê ele, tipo, acamado, assim, morto. E, tipo, ela começa a chorar e falar que foi culpa dela, porque ela pediu pra ele
e de trem. E aí o filme acaba com a filha dele perguntando, cadê o papai? Enquanto vai tomar banho. E acaba. E, mano, é só forte, fica assim, cacete. Porra, o Ryan Coogler é desgraçado. Sim, por que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Mas é que é real, né? Aconteceu de fato, né? E, tipo, tudo que envolve pra mim, coisas de cinema negro, acaba pegando um pouco mais pra mim, assim, tipo, esses casos. Não sei se... Eu acho que pega um pouco mais pra mim, sim, mas... Com certeza. Não, e o filme, ele é bem... Que nem tu falou, ele é bem cru. Eu tive uma conversa esses tempos com o Vitor, que é o outro host que apresentou o primeiro episódio com nós, que nem, teve uma cena de Jurassic World, eu não sei falar inglês, mas tipo assim, Jurassic World, que tem a cena do Duncan, o personagem, que tem um momento que o Diablos Rex, o The-Rex, ele vai pegar ele e ele meio que se sacrifica lá. Só que essa cena, ela tem a trilha sonora do filme. Tudo bem que é Jurassic, a gente tem que entender que a trilha sonora, ela é uma coisa muito importante. Se tem ali um cara que é muito bom na trilha sonora, então a gente vai usar porque daí vai ficar aclamado. Só que em caso de Jurassic, a trilha sonora ela tá presente na grandíssima maioria das cenas. E no caso de Fruitvale Station, tudo bem que é um filme totalmente diferente, tá? Ele faz justamente o que falta no filme do Jurassic, que é a falta da trilha para deixar mais real o que tá acontecendo. Porque eu acho que a falta de música, ela não só... Na verdade, o silêncio, ele contrasta o que vem depois. Então, a gente tem muito contraste nas cenas, por exemplo, que é o Oscar, né? O Oscar, ele tá de boa ali, ele tá ouvindo música no carro, daí quando ele sai do carro, tem até uma cena lá no começo do filme, que ele sai do carro, vai fazer alguma coisa, ele tava ouvindo música no carro, ele vai no posto fazer sei lá o quê, ele dá carinho no cachorro, ele vai fazer alguma coisa no posto, quando ele volta, quando ele tá voltando, na verdade, ou quando ele tá fazendo o que ele tem que fazer lá, simplesmente passa um cara e atropela o cachorro. Toma. e aí, tipo assim, sei lá, não concordo com gente atropelando cachorro. Acho completamente errado. Eu acho errado. Eu acho que devia prender essas pessoas. Eu só acho. Não é uma certeza, Não, tá? Eu só acho. Eu discordo, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que esse negócio de fazer essa cena sem trilha sonora trazem um peso muito maior. Tem uma cena no trem, que é quando eles estão indo, que eles estão resenhando lá. É muito engraçado que eles estão resenhando. Tem uma hora que tem um amigo lá do Oscar, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele chega numa mina e ele fala que ele quer ficar com a mina e tal, só que daí a mina fala assim, não, mano, a gente é gay. E aí ele olha pro amigo dele e fala assim, mas a gente também é gay. É muito engraçado. E aí o pessoal comemora o ano novo no trem. É que você passa Essa ano cena novo. é muito boa. Eu gosto muito dessa cena. Toda a construção disso é muito legal. Cara, e esse é o primeiro longa-metragem do cara, tá? Ele ganhou prêmio em festival. E foi aí que ele né, subiu, assim. Lanchou. Porque, né, o filme foi lá, lançou o primeiro longa-metragem, já ganhou o prêmio. Aí já foi dirigir logo o quê? Creed. Ei, toma. Não, só porradão. Creed 1, que pra mim é um filme... Cara, eu sou muito fã da franquia Rock. Eu já assisti todos os filmes da franquia Rock. E eu adoro Creed 1. Cara, adoro. Eu acho que é um filme muito bom. Ele é muito interessante na proposta que ele tem. Ele tem que apresentar o Adonis Creed como esse filho desertado da Apollo, que é o grande rival do Rock Balboa. E, cara, apresenta muito bem. A primeira cena de ele muito louco brigando com uma criança no reformatório. Toma, quebrar. E apresenta muito bem esse, tipo... O filme trabalha muito bem essa questão de o Adonis... O Michael B. Jordan de novo. De novo, né? Ele tá em todas. Tá em todas com o Ryan Pedro Coogler. Pascal do Ryan Coogler. Pedro Pascal do Ryan Coogler. Perfeito. E, cara... Até me perdi na linha de raciocínio, calma aí. Mas, ele quer criar o próprio legado, sabe? Ele não quer ficar preso ao nome do pai. Ele quer poder se mostrar como alguém diferente. Tipo, tudo bem ele ter o pai, só que ele não quer ser lembrado por isso. Ele quer construir o próprio legado como lutador de boxe. Então, ele vai lá, procura o Rock. E, cara, a relação do Rock com o Adonis Creed é tão boa, cara. É tão boa. De novo, cara, tudo que envolve peso dramático do Ryan Coogler, ele sabe fazer bem, cara. Ele faz muito bem. Não, e é uma continuação direta dos filmes do Rock, né? Que, tipo assim, eu particularmente eu acho genial, assim, a abordagem tanto do Stallone quanto do Ryan Coogler. Porque a história do Stallone com o filme do Rock é uma história muito emocionante, assim, ele tava em situação de sei lá o que lá, não sei se era, pobreza extrema, mas ele tava numa... Não, mas Tava ferrado. E ele tava numa situação, assim, ninguém queria fazer os filmes do cara, então
ele já puxou pra fazer um filme realmente dramático. Ele já faz um filme de superação. Todo mundo conhece Rock como um filme de superação. A gente vê a cara do Stallone tá estampado na cara dele que ele vai fazer um negócio de superação ou de ação. Aquela frase dele no filme do Rock Balboa. Quando você era pequeno, você cabia aqui. Cara, isso rodeava o Facebook de uma forma absurda, cara. Não tem aquele, não é sobre quanto você consegue bater, é sobre Exatamente, quanto você consegue apanhar. Exato. Ele gritando com a boquinha pro lado. Putz, mas eu acho legal, assim, a história do Rock Balboa Creed. É sensacional. Mas isso o Creed Sim. também. O Creed, na verdade, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, ele traz esse lance de ser filme sobre legado, né? Exato, um filme sobre legado. É um filme sobre legado. Mas eu acho louco como eles abordam ali no primeiro filme, como ele vai receber o nome dele de volta do pai, sabe? Uhum. Porque o pai dele desertou ele e ele ainda depois ele procura o Dom querendo que ele aceite o nome de volta. Meio que falsificando o próprio legado. Não sei querer, deu um. Entendeu? Ele falsifica o próprio legado porque ele desertou e agora ele quer o nome dele no Dom de volta porque o Dom tá brilhando, entendeu? Não é porque o Dom é filho dele, entendeu? Ele quer se aproveitar do Dom. Ele quer usar o próprio nome dele, só que no caso é o nome do filho, pra, sei lá, fazer o que lá. Cara, mas é porque ele tem muito essa questão da raiva mal resolvida dentro dele querer se provar e tal. Então tu vê esse caminho dele, ele sendo uma pessoa bem imatura, o que é legal, sabe? Tipo, ele é imaturo, ele age às vezes tipo, de forma muito espontânea. Uhum. E ele vai crescendo durante o filme. Conforme ele vai crescendo como lutador, ele vai crescendo como pessoa também. Então ele começa a namorar a cantora, que eu esqueci o nome da personagem. Mas eles têm uma relação super legal também, que vai desenvolvendo nos outros filmes posteriores. Então, tipo, a relação deles é super legal, essa parte romântica é legal. E as lutas também são muito legais de assistir, né? É um filme de luta, né? É um filme de luta. Então, no final, assim, tipo, tu acompanha ele e tu fica feliz pela jornada do personagem. Sim, no terceiro filme, ele enche de referência externa. Eu não sei quem que dirigiu o Creed 3. Eu não sei. É que foi mudando o diretor conforme os filmes. Foi Pois o próprio Michael B. Jordan que dirigiu o Creed 3. E o Michael B. Jordan, ele enche o filme de referências. De anime. Eu amo isso. Eu amo isso. O Michael B. Jordan é quase um otaku. É ele aqui, ó. Apertar. 7 minutos. O cara cheio de referência. Não, e aí tem o soco do Goku e do Vegeta. Nossa, tem um monte de coisa. Mas eu acho que Creed 3, ele parte pra um lado muito mais ficção do que... Não é nem ficção, é mais pra um lado lúdico, né? Da luta dele, porque ele tem uma luta interna com ele. E aí esse personagem que entra, que é interpretado pelo cara que fez o Kang lá. O Jonathan Major. É o Jonathan Major. O Kang. O Kango. O O Kango. Django. Não, e tipo assim, ó. Ele entra lá e ele é uma pessoa do passado do Creed, né? Só que ele volta como se fosse assim, demônios do passado que assolam a minha mente. Porque eu desperdicei minha carreira quando eu te salvei, aí agora você... Aí, Não, tipo, e ele tava preso, né? Um negócio assim. Várias coisas assim. E aí a gente descobre o porquê que ele tava preso, porque na verdade o caráter dele Mas, cara, o Creed duvidoso. tem essa construção no primeiro filme de, tipo, ele tem uma relação boa com o Rock, ele tem essa raiva mal resolvida, ele tem um buraco emocional pela falta do pai na vida dele, e ele tem medo de repetir os erros do pai, que é uma coisa muito boa. Cara, eu adoro o personagem Apollo Creed. É muito bom. Ele é um personagem muito bom, tipo, quando ele morre eu fico bem chateado, tipo, teve uma época que eu não conseguia assistir o filme do Rock onde ele morria, tá ligado? Porque eu ficava assim, eu não quero ver essa cena triste, aí eu pulava e assistia o resto, tá ligado? Eu tinha isso com Guardiões da Galáxia 1. Eu lembro que eu ficava assim, gosto muito desse filme, não sei o que, gosto muito. Tava passando o filme quando chegava na cena que o Groot se sacrificava. Eu ficava assim, tem essa cena aí, né? Que loucura. Aí eu olhava e chorava sempre. Hoje em dia eu sou forte. Igual o Creed. O Apollo morre no Rock 4. E cara, é que faz tempo que eu já não assisto Rock 4, mas a época que eu assisti era um dos meus favoritos, assim, eu adorava Rock 4. Porque ele luta contra o Russo, tá ligado? Contra o... É muito legal, tipo, o Rock tá treinando, sei lá, pegando galinha e o cara com altas tecnologias foda, tá ligado? É o Tony Stark, Elon Musk do MMA. E eles se tratam isso em Creed 2, né? Tipo, volta ali o filho do Russo. Eu acho que na direção, assim, o Ryan Coogler, ele pesa muito a mão. O nosso querido... Não é nem pesa Ivan muito Drago. a mão. Não é nem pesa muito a mão que fala, tipo assim, ele tem uma... Creed 2 o quê? Não, o Ryan Coogler, ele é um cara que tudo que ele faz
ele faz com potência, assim, no caso das obras cinematográficas dele, né? Então a gente traz ali, por exemplo, Fruitvale Station, ele falou de um caso real, tintim por tintim, traz drama, porque ele sabe que é um caso dramático, né? Ele sabe que é importante para a cultura. E daí, daqui a pouco, Creed também. Creed, ele vem de uma linha de filmes do Stallone, que também traz uma carga de superação, então ele vai fazer um negócio porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Agora, em Sinners, ele faz isso de novo, mas é Sinners. que esse filme é muito bom. Cara, Sinners é um filme que, pô, favorito do ano até agora. Uhum. E é um filme que, sabe quando tu sai da sessão e tu, Maravilhado. sabe, tu sai maravilhado? A minha experiência foi assim. A minha experiência foi assim, eu saí da sessão que eu tava, cara... Esse que filme, bom. é porque, assim, filme eu acho que existem grandes diretores no cinema que só de falar o nome deles a gente já sabe que vem bomba, sabe? Tipo assim, se eu te falar agora Christopher Nolan, tu sabe que o próximo filme dele vai ser muito bom, né? É o que tu espera, pelo menos. É o que tu espera. Se a gente falar de sei lá, de qualquer grande diretor, assim, eu usei o Nolan de referência porque pra mim ele é o mais, né? Ele é o mais assim. Tipo, é ele, o Tarantino, né? A gente tem esses grandes diretores, assim. E aí eles fazem filmes específicos que tu consegue ver que existe uma identidade ali. E eu acho que Sinners define o Ryan Coogler para se tornar um grande diretor no futuro. É tipo o Denis Villeneuve, assim, sabe? Tipo assim, se ele entra no projeto, a gente sabe que vai ter um filmaço. O Ryan Coogler, eu acho que no caso de Sinners... No caso do Villeneuve, eu acho que ele traz filmes mais grandiosos, assim. Mas no caso do Ryan Coogler, ele consegue fazer a história da parte, tipo assim, interna do roteiro, da história, da narrativa, ser muito mais pesada, assim. É uma história quase pontiaguda, assim. Ele é mais dramático, não é uma coisa, assim, gigantesca. Mas o que tem aqui no filme é especial, assim, sabe? Tipo assim, as relações que cada personagem tem, Cara, um com o outro é demais, eu acho. Tudo. O que me impressiona é que ele pensou em tudo. Tipo, do passado, presente e futuro dos personagens, sabe? Tu começa acompanhando o Semi chegando ali Somebody take me! Ele chegando na igreja e, tipo, tu vê ele cortado e tal, e tu já entende que pô, ele é um pastor muito louco, muito religioso. Esse conservador. E, cara, assim. a forma como o filme trabalha a música, tipo, Sinners nasce de uma relação do Ryan Coogler com o tio dele, né? O tio dele amava blues, o tio dele veio a falecer há uns anos, e ele se inspirou muito no tio dele e o amor que o tio dele tinha por blues pra fazer esse projeto, né? Então, o longa começou como um curta-metragem que ele começou a escrever na pandemia. E aí teve a morte do Chadwick, então ele passou por uma fase também de bloqueio criativo junto desse acontecimento pesado. E depois de um tempo escrevendo o roteiro, quando ele teve uma conversa com o Jordan Peele, Só. ele pensou em introduzir vampiros no roteiro como esses vilões. E foi genial, E né? foi genial, porque os vampiros representam... Não são só vampiros, né? Eles representam aquele tipo, o assalto de cultura. Sim. Ele não quer simplesmente te matar ou tuas memórias, ele quer pegar teus dons musicais, tua cultura e transformar numa coisa dele. Isso que os vampiros representam muito mais que uma coisa simples, isso é muito foda. Sim, na verdade eu vejo, né, que Sinners é um filme que ele é uma linha tênue pra fazer, se ele errar em alguma coisa ali, fica ridículo, sabe? Tipo assim, é uma cena, na verdade não é uma cena, é um filme que traz, por exemplo, a gente tá falando do começo até o meio do filme, a gente tá falando sobre a cultura do blues no Mississippi e tal, numa época que o blues, ele era um império, assim, só que ele era um império escondido devido ao racismo. Então, existiam lugares nesse mesmo momento, na verdade, tipo assim, coisa que nem a mulher lá da loja lá, ela tem uma loja de um lado da rua e uma loja do outro lado da rua, tanto para pessoas brancas, e outro lado da rua ela tem uma loja para pessoas negras, Cara, mas... porque elas não podem conviver no mesmo lugar. E sabe o que eu acho legal também no filme? Que ele é um filme que ele tem toda essa questão por trás, mas caso tu queira ser uma pessoa que não assiste um filme pensando em várias coisas profundas, ele é um filme que funciona muito bem como uma história simples se tu quiser assistir dessa forma, sabe? Sim. Tu acompanha o Remick, o vilão, como um vampiro, caso escrever de uma forma, tu vai entender só como ele é um cara que quer matar todo mundo, ele quer pegar as memórias, e funciona muito bem do mesmo jeito, porque tu acompanha uma história legal nesse sentido também, sabe? Sim. Mas quando tu traz esse peso por trás cultural, vira uma coisa pra mim que vira sensacional. Porque, cara,
toda a relação com o Semi, com a música. Eles trabalham essa ideia de que, às vezes, uma pessoa nasce com um dom tão forte pra música que ele pode mexer com coisas do futuro, além. do futuro e do passado e até o mal. Que nem a música do Preacher Boy, Do homem. do pastorzinho, atrai o Remick pra lá, né? Tipo, ele se sente atraído, porque o dom do Semi pra música é muito forte. E, cara, todas as relações dos personagens é a coisa que mais me agrada. São essas relações, sabe? E esse lance da música que tu falou agora, na verdade, ele é uma... eles ressignificam, na verdade, uma história que já existe, que é do cantor e compositor Robert Johnson, né, que ele era um cantor e compositor e guitarrista lendário de blues que viveu ali na época entre 1920 e 1930 ali, que foi a ascensão dele. Ele morreu com 27 anos, o que reforçou, na verdade, mas dizem que esse cara, ele foi para a encruzilhada e fez um pacto com o Cramunhão, né, em troca de habilidades excepcionais de música. E ele tem até algumas músicas que referenciam o que falavam dele. E ele morrer jovem ainda traz muito mais essa lenda em volta dele, né? Só que, na verdade, é só uma mentira. Porque as pessoas, assim, da época dele, só falavam isso dele porque não acreditavam que um homem negro poderia ser tão bom quanto ele foi, entendeu? Então, a história do Semi ali com o blues... em volta dos vampiros ali, que dizem que às vezes as pessoas nascem com dons tão incríveis que podem atiçar as forças do mal, ressignifica esse pacto do Robert Johnson, que é muito famoso, né? É uma lenda. A gente vê invertendo os papéis. Tipo assim, o Semi, ele nasceu com o dom. E isso atiçou a força do mal, entendeu? E aí não foi uma coisa invertida, assim, que ele queria, e aí por isso ele foi atrás das forças do mal, entendeu? Cara, é genial isso. É muito genial. E, cara, eu acho que essa questão que eu falei das relações dos personagens é a coisa que realmente mais me agrada em si, né? Então, por exemplo, o filme trabalha muito o conceito de liberdade, né? Então, tu sabe que o Elijah, o Fumaça e o Fuligem, o Elias e Elijah Moore, eles nunca seriam livres. Primeiro, eles foram pra Chicago, né? Viver a vida de crime, pra conseguir dinheiro e viver bem. Mas quando eles voltam pra abrir o clube, que é o sonho deles, eles roubaram, num diálogo que ele tem com a Mary, ele revela, né? Que eles roubaram dos irlandeses e dos italianos. E, de qualquer forma, o que deixa entender é que em algum momento da vida, os irlandeses e os italianos iam atrás deles, sabe? E não só isso, né? Até o final do filme, ali, tu descobre que o cara que vendeu o local onde eles abriram um clube estava planejando fazer um extermínio deles ao amanhecer. Então, se não fosse o próprio Raimi que aparecia ali e mordeu a Mary, que depois viria a morder o Fuligem, eles provavelmente seriam mortos ao amanhecer, sabe? Então eles nunca teriam essa liberdade, e o filme trabalha isso muito, muito bem. Até mesmo nas relações românticas. Principalmente envolvendo o Fuligem e a Mary, onde o Fuligem, ele tem essa relação com a Mary desde cedo, só que eles não podem ficar juntos, porque principalmente na época em que eles viviam, uma mulher branca se relacionar com um homem negro era muito criminoso e a mulher poderia ser morta. Sim, isso é então bizarro. Cara, os dois sentem esse sentimento um pro outro. Inclusive, eles têm um diálogo sobre isso, onde a Mary chega a chorar no final do diálogo, né? Onde ele fala Os diálogos da Mary são uma coisa assim. Pois é, né? Ela fala uns absurdos. Ela fala e faz alguns absurdos. Né? E aí, cara, tu vê essa relação deles e tu entende o motivo pelo qual o Fuligem não acabou ficando com a Mary. Tipo, pô, eu só queria manter um lugar seguro, eu te arranjei um marido, te arranjei uma vida boa. Mas no fundo não é o que a Mary quer. No fundo ela quer correr atrás desse amor que não pode ser vivido. Então, quando... Tipo, o filme trabalha a ideia de que quando tu é mordido por um vampiro, tu meio que fica com a mente principal, que é o Raimi, que ele meio que influencia a tua mente. Só que eu acho que no Fuligem, especificamente, essa questão dele preferir ser um vampiro vai além da mente coletiva, sabe? Sim, porque mente de colmeia. Porque mesmo por alguns minutos ali que ele foi mordido, ele consegue ter o amor da vida dele, sabe? E tendo a mente coletiva, ele descobre que ele ia ser morto logo ao amanhecer. Então ele já cria de cabeça ali que, cara... É melhor viver pra sempre assim do que viver preso. Exato. É melhor eu prefiro viver como um vampiro, podendo ter o meu amor só nas sombras, do que viver como eu tinha decidido a morte de uma forma meio cruel. Sim, porque no lugar onde ele vive, as pessoas viam a vida dele como um atentado à paz, né, digamos assim. E eu acho que outra relação linda, cara, é a do Fumaça e da Anne. É que esse tem... É genial. É genial. Esse tem diálogos muito bons. Por exemplo, eles perdem um bebê antes do Fumaça ir pra Chicago,
Então tu vê o Fumaça voltando, tendo esse diálogo com ele tendo os momentinhos deles. E tu, em poucas falas, tu já entende, assim, o que eles sentem um pelo outro e a forma como eles se veem, sabe? A Anne não gosta dessa parte do Fumaça, né? Ser um criminoso, ela abona isso completamente, ela não curte isso. Mas mesmo assim, é outro casal que sente uma coisa um pelo outro, então a Anne ainda assim vai ajudar no clube, a cozinhar e tal. Sim. E na cena final, cara, quando... Resumindo, né? O Fumaça, ele tira o patuá de proteção da Anne, porque, né, até nessa parte do filme ele já sabe que os racistas vão ir lá e vão querer ir atrás dele, né? E quando ele tira o patuá da Anne e... Aquilo já deixa entender que ele tá preparado pra morte, tá ligado? Que, tipo... Que era a proteção dele. É, tipo, era a proteção dele. Então ele vai tirar o patuá já pra matar os... Fazer o último... A última atitude dele ali. Matar ou morrer, né? É, tipo, ele vai matar todos os caras da Ku Klux Klan. E ele tira o patuá, então ele toma um tiro, e aparece a Anne em outro plano. Cara, eu acho a cena linda. E quando ela fala assim... Se tu apagar o cigarro, tu pode segurar ela. Quando ele tá com a bebê na mão, né? Eu não quero essa fumaça perto dela. Sim, genial. Porque... Quando ela diz isso, representa muito mais do que só a fumaça do cigarro, né? É ela dizendo que ela... Porque o Elijah, fumaça, é como se ela separasse o Elijah do Fumaça, né? Tipo, Elijah Moore era o homem que ela amava e no qual ela tinha tanto carinho. Fumaça era um criminoso perigoso. Sim. Então ela quer deixar qualquer tipo de fumaça longe dele. Cara, só que na hora que tu tá assistindo, tu fica assim, ó, meu Deus, que coisa linda. Por que ela falou isso, cara? Por quê? E falando sobre esse conceito de liberdade do filme, isso é tão bem trabalhado que no final, sabe? No final da cena pós-crédito, quando apareceu a primeira vez a cena pós-crédito, eu tinha pensado, meu Deus, que desgraça. Pra que tem uma cena pós-crédito? Cara, o que ele pensou? Mas é um dos diálogos que mais me emocionam do filme. Tipo, eu fiquei emocionado vendo o diálogo que é... Tá, o Sammy. Spoiler de novo, spoiler. Já dei um monte de spoiler aqui, né? já agora esquece. O cara vai entrar aqui pra ver a filmografia do cara e não quer spoiler. Tá, justo. Então, tu vê ali que o Fuligem, ele aparece vivo, né? Junto com a Mary. É um plot, né? Que tu não espera, assim. Sim. E ele tenta convencer o Sammy já velho a se tornar um vampiro. Pô, que filha da puta, o cara morrendo. O cara já viveu a vida inteira, já. Daí agora vai viver a vida eterna com dor nas costas. Mas aí tu vê ele falando assim, tentando convencer o Sammy a se tornar vampiro, o Sammy recusa, então... Ele toca uma última canção pra eles, né? Porque naquela época não tinha ainda o nosso Spotify. Não, e é muito tri, porque eles chamaram pro elenco do velho Sammy o Buddy Guy, né? Sim. Que é o principal cara do blues hoje. O The Roy Lindo tá no elenco, né? Ele faz o personagem que aquela cena dele... Eu acho que me caguei. É muito engraçado. O The Roy Lindo também é um puta de um cantor de blues. Então, cara, esse elenco foi bem pensado. A Hayley Steinfeld, que faz a Mary, tipo, a personagem da Mary, tu sabe que, tipo, o pai da Mary, ele é negro, então ela é considerada mestiça, só que olhando pra ela, tu vê ela como uma pessoa branca, né? Sim. A própria Hayley Steinfeld tem um passado onde, tipo... A família dela tem todas umas funções sociais, então, tipo, até a escolha dela tem um motivo, tá ligado? Sim. Mas, pô... E pensar que a primeira cena que ela fez com o Michael B. Jordan foi exatamente aquela que é a cena do... Cuidado, crianças, mas a cena do cuspe. Aí vocês vão ver no filme. Primeira cena deles juntos. A primeira, se conheceram. E aí, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Michael. Meu nome é Hayley. E a gente vai gravar essa cena aqui. E qual cena que a gente vai gravar, diretor Ryan? Essa aqui. Toma! Mas, Toma um cuspidão na boca. Receba. Mas, quando ele pergunta, quando o Sammy já velho pergunta, pra mim, até antes de anoitecer e até antes dos vampiros aparecerem, foi o melhor dia da minha vida. Foi assim pra você também? Então, o Elias Moore, né? O Fuligem, ele vira e ele fala, sim, com certeza. Por apenas algumas horas, fomos livres. Junto disso, já começa a tocar uma música de fundo. E, cara, as primeiras cenas de aparição do... já começa a aparecer já o Fumaça com a própria Mary no passado, onde eles tiveram um momento bom naquela mesma noite. Aparece pela única vez no filme inteiro que o Fumaça sorri. Então, tipo, tem o Fuligem e a Mary aproveitando o momento um com o outro, tem o Fumaça e a Anne aproveitando o momento um com o outro. E essa cena é linda. Cara, essa cena é linda. Porque, cara, trabalha muito bem todo esse conceito, né? Por apenas algumas horas, durante a vida toda deles, sendo pessoas negras naquela época, eles puderam ser livres. E quando tu pensa em todo o contexto histórico da época e junta disso com o peso que o filme traz, é só muito bonito. Sabe? Sim. E essa cena, tipo, ela realmente me deixa um pouco... Não, e a fotografia do filme, tipo assim, fora o peso dramático que
que as obras, né, do Ryan Coogler trazem, a fotografia dos filmes dele é uma coisa muito... é da identidade dele, assim, sabe? Então, que nem, putz, Pecadores tem a fotografia linda, né? Aquela cena do Remy que ele queima no sol. Que, tipo assim, o sol nasce, e aí eles estão na água, assim, com medo, e daqui a pouco ele só pega fogo, assim. Ah, essa Cara, cena e é o Jack linda. O'Connell, o ator que faz o Remy, que tá sensacional no papel. Tá sensacional. Cara, eu tenho uma pira que ele tem um bagulho meio atrativo nele, meio específico. Eu acho que... Não, mas ele tem um charme, tá ligado? Ele tem um charme como um personagem. Mas, cara, eu sou viciado na música Rock Road to Dublin, que ele canta no meio do filme, sabe? Sim. Nossa, é muito engraçado quando ele apresenta as músicas dele pela primeira vez. Ele fica assim, até que esse branquinho tem talento. A musiquinha assim. Ele cantando a musiquinha com o pessoal tocando violãozinho. Assim. Aí o Fumaça fala, para. Ele, logo na melhor parte. Não, e depois que ele toca a música com todos os vampiros, aquela cena é muito boa. É muito bom, mas aqui tá, essa música eu sou viciado nela. Eu escuto ela normalmente, assim, tipo, eu boto às vezes no TikTok ali, se ela bota... Eu escuto a do Don Toliver, do Sinners, que é... Cara, mas falando da alguma cena coisa de... of Fortune. De I Lie to You, do Semi. Essa a cena é cena- mágica. Sim, essa A cena Cara, pra mim é cenas assim, que vão se tornar referências pro cinema. Eu falo essa com cena é a tranquilidade. melhor cena do ano, de todos Todos os os filmes filmes do do ano até agora. Cara, e ela sabe aquela coisa que tu falou da linha tênue? Ela segue exatamente essa linha. Tipo, cara, mas um pouquinho mais pra cá do que pra lá, já beirava um pouco ao ridículo. É que nem, tipo assim, essa cena em específico, ela, se fosse um pouquinho mais pra lá, ela já ficava ridícula. Mesma coisa da narrativa dos vampiros, se fosse um pouquinho mais pro Mas pior lado. que eu não acho. Não, tipo assim, ó, é porque dentro do subtexto ele faz sentido e dentro da narrativa faz sentido também. Mas, tipo assim, colocar num filme tão pé no chão o lance dos vampiros, eu acho que tem tudo pra ficar ruim, sabe? Se fosse qualquer outro cara com menos habilidade do que o Ryan Coogler e o Michael B. Jordan fazendo essa história, talvez ficasse ruim, entendeu? Cara, inclusive- Mas eu acho que funcionou, não só funcionou, como ficou muito bom, sabe? Mas, inclusive, eu ia falar, né, tipo, é engraçado como ele trabalha tudo nesse filme. Tudo é... Então, a Mary é a única pessoa branca no bar. E Quase ela, do filme, né? É, tipo, Fora os vampiros. e ela é a primeira pessoa a ser mordida e ela é quem traz o mal pra dentro do clube, tá ligado? Tipo, tudo é muito pensado, assim, pra tu debater sobre, como eu falei, a gente já falou, né, da morte do próprio Fumaça, como ele morre, a frase que a Anne deixa, sabe? Além de ser uma história original, né? Esse é um ponto esse principal. é um ponto Meu muito Deus. bom, cara. Cara, é uma história de... Tipo, ele tem suas inspirações em Dusk Till Dawn, que é o Dizem que para o Inferno, lá do... que o Quentin Tarantino escreveu, e o Robert Rodrigues, eu acho que dirigiu. Ele tem inspiração em... Não lembro qual é o nome do filme. É um livro do Stephen King. É A Hora do... Rush, a hora do Rush. Tem o Jack Chan. Eu vou achar aqui. Calma aí, gorizada. Mas eu acho assim, ó, o fato da história ser original não só deixa a história mais potente, como é como se fosse uma marca do Ryan na filmografia dele, sabe? Porque, que nem Pantera Negra é um filme que baseado em histórias em quadrinhos, né? Então ele já tem uma base. Creed é um filme que é continuação de um universo que já existe, né? Fruitvale Station é de um caso real. Opa. É de um caso real. Então, tipo assim, a gente tem filmes que já tem base antes da produção deles. E Sinners, ele é uma história criada 100% do zero. Ele já tinha a ideia de criar esse filme, mas ele ter escrito o filme torna muito mais incrível, né? Verdade. Cara, eu tô procurando aqui até agora o nome do livro. Que livro é esse? Cara, é um livro do Stephen King, cara. Stephen King, cadê? Ele está inspirando uma história. Mas assim, ó, tu diz Pecadores? Não, é que ele teve várias inspirações, né? Tipo, o olho dos vampiros, ele teve inspiração no Lobo de Gato de Botas 2. Então, tipo, Sério? Sim, ele Nossa, falou que em entrevista. recente. Cara, Inspiração super tipo, recente. pior que eu gosto muito desse visual dos olhos dos vampiros. Eu sabia que, eu tava sentindo que tinha alguma referência, sabe? Alguma coisa. Quando ele falou numa entrevista que realmente ele se inspirou em Gato de Botas 2, no personagem Lobo, eu pensei assim... Esse lance dos olhos é uma loucura, né? Tem muito... Na verdade, o olho, ele é uma parte do corpo em que dá A para... Hora do Vampiro. A Hora do Vampiro. Livro diferente. Eu acho que o olho dos personagens de qualquer obra
é um negócio que dá pra trabalhar muito bem, porque dizem que o olho é a janela da alma, né? Então, a gente fazer isso, por exemplo, no caso de Pecadores, onde o olho é a janela da alma, e a gente vê quem é vampiro e quem não é, pelo olhar, né? Porque, tipo assim, que nem quando eles aparecem pela primeira vez, quando o Remick aparece pela primeira vez, que ele vai na casa do pessoal lá, a gente não sabe que ele é vampiro, né? Sim. Ele se mostra vampiro depois. Só quem já sabia que ele é vampiro antes... Que nem eu fui ver o filme contigo no cinema e eu não sabia que era um filme de vampiro. Inclusive, é muito louco, porque ele funciona muito bem como filme de vampiro, mas eu acho as relações tão bem estabelecidas dentro do filme, que se ele seguisse uma de só ficar explicando essa parte humana, eu adoraria ficar sabendo sobre. Porque é muito interessante. Tipo, eu fiquei real obcecado por Se fosse algo subentendido na história ou alguma coisa lúdica de verdade, tipo assim, ó, que nem... Se eles falassem das criaturas do mal, falando só como as pessoas brancas querem roubar a cultura, faria sentido também. Mas transformar essas pessoas brancas em vampiros, além de ludicamente genial, e transforma o filme num filme de fantasia e de terror, eu acho que ainda funciona, ainda assim funciona e funciona mais ainda. Não, ele pega um vampiro e ele bota como irlandês, né? Que é um povo que foi também, sofreu bastante na mão de preconceituosos e tal. Então ele pega o irlandês e coloca nisso o próprio irlandês, mesmo assim ele é representado como essa pessoa branca que quer roubar a cultura de qualquer forma, sabe? Tipo, até nisso tem um motivo, uma escolha, tá ligado? Tipo, não foi por nada, até a nacionalidade do vampiro. Sim, muito aleatório. Geralmente vampiro é inglês, né? Eles vêm com aquele sotaque deles meio australiano. Eu sou um vampiro. Verdade. Nosferatu. Cara, Pode falar. Não, foi uma curiosidade, tipo, o Jack O'Connell, o ator que faz o Remy, que, tipo, ele, pelo personagem, imagina que ele deve ser até um cara bem extrovertido e tal, e, tipo, eu vi em entrevistas que dentro do set ele é um cara super sério. Tipo, ele é super centrado, assim, pra entrar no personagem e tal. Ele Stayfield comentou isso em umas entrevistas. Eu acho isso uma loucura, né, mano? Tem tantos atores, assim, que nem esses tempos eu vi o Leandro Hassum falando que ele geralmente fica não no papel, dentro do set o tempo todo, mas ele tenta ficar com a energia do personagem o tempo todo, sabe? Tipo assim, se o personagem... Geralmente os personagens do Leandro Hassum são personagens mais de comédia e tal. Respeito o Leandro Hassum, mas que detalhe que tu trouxe aqui. O Leandro Hassum. Mas é porque eu lembro dele falando Não, isso. Eu eu achei ele um baita do ator. Tem um filme dele agora com a Maísa. Ele vai fazer um filme do Silvio Santos, cara. Eu não sei o que esperar disso, meu Deus. Isso aí é loucura. O pessoal do Brasil, em geral, assim, eu vejo que a gente tem muita obra boa, mas as escolhas, assim, que o pessoal faz, tipo assim, putz, vamos fazer um filme disso. Um filme do Silvio Santos, depois do primeiro ter dado super errado, né? Não, a recém teve o filme do Silvio Santos, não teve? Com o Rodrigo Faro. Horrível, né? Terrível. Tá pior times da história. É tipo internet, um filme pra adultos, tá ligado? Pra geração. Mas, cara, o que eu achei legal também é que que dentro do set de Sinners, tipo, todos comentaram a mesma coisa do elenco. Funcionou todo mundo lá dentro parecia que era uma família, assim. Foi um dos melhores sets que eles participaram disparado, assim, porque tudo era tão legal, a vibe era tão boa. A Hayley Seyfried cita que o Ryan Coogler tem uma capacidade de, tipo, conversar com os atores que, tipo, realmente quando tá num set é uma loucurada, né, em volta. Ela diz que ele tem uma capacidade de conversar contigo como ator e, tipo, fazer parecer que tu é a única pessoa naquele local e fazer prestar total atenção nele, sabe? Tipo, ele tem esse toque com os atores muito bom. Então, toda essa questão de dentro dos sets é muito especial e, tipo, se as pessoas procurarem também, vão ver que, tipo, tem vídeos no Instagram das pessoas da produção postando coisas. É muito legal, é muito legal. Não, a Hayley mesmo postou várias fotos da maquiagem dela, que a maquiagem do filme tá muito boa também. Mas, tipo assim, o Ryan, ele é um cara que ele é novo, né? Geralmente a gente vê diretores renomados no cinema, são pessoas mais velhas, né? Tipo, putz, o Nolan... Não que eles sejam, tipo assim, 80 anos, 60 anos, mas eles não têm a idade que o Ryan tem, entendeu? Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele não deve ter 40 anos, entendeu? Olha, rotei pra ali. Cara, eu ia falar que o Michael B. Jordan, tipo, ele passou por uma situação onde ele tinha que, tipo, como ele fazia os gêmeos, eles queriam fazer parecer o mais certo possível. Nossa, ele tinha que refazer todas as cenas. Então, tipo, ele fazia uma cena com fumaça, aí ele ia refazer a mesma cena como Foley se eles estivessem juntos, tá ligado? Na mesma hora. Então, tipo, cara, ele manda muito bem, né? Tipo, eu acho que a separação dos personagens vai muito além da cor, né? Um escolheu o vermelho, outro escolheu o azul. Que nem nós. Toma! Vamos! É o Inter.
Eu entendo, eu vou falar que é o Grêmio porque eu sou colorado. Jamais. Vamos. Vamos, Grêmio, tricolor. Que desgraça. Mas o Michael B. Jordan, ele manda muito bem nos papéis, sabe? Tipo, o Fumaça, ele é eu vou usar esse argumento, ele é o Thomas Shelby, que ele é completamente sério. E o outro... Não, mas é muito engraçado. Ele chegando no semi, lá no quarto, que ele tá com a Pearl lá dentro. Ele achou o botãozinho. Essa piada é muito boa. Achei o botãozinho, né? Quando ele chega, ele acha, cuida aí do meu... Olha só, meu priminho fica mandando eu escutar o bagulho. O Fuligem é doente. Sim, mano. Cara, a primeira vez que eu assisti, eu tinha gostado muito mais... Não muito mais, mas eu tinha gostado mais do Fuligem, tá ligado? Mas Sim, depois... ele é mais triste, é que eu assisti o filme umas 4, 5 vezes em 3 semanas. Cara, eu gastei... Ele pegou todos os horários. Eu assisti na estreia, um dia depois, aí uns outros dias eu assisti de novo. Aí eu assisti em casa depois, em versão pirata. Eu tava muito... Cara, eu estava completamente... Depois eu assisti dublado em espanhol. Eu estava completamente obcecado por Sinners. E eu acho que eu fiquei com esse hiperfoco em Sinners por um mês. Até agora eu acho que ele tá com hiperfoco em Sinners. Na verdade, a gente tá com hiperfoco em Sinners. Sinners é o filme do ano. Na minha visão. Lembra que eu tava falando da questão do lúdico, dos vampiros, poder ser algo subentendido na história? Eu ia falar de Demon Slayer, sabe? Tipo assim, fazer uma analogia com Demon Slayer, porque se eles fizessem a mesma coisa como se fosse, por exemplo, o poder lá que eles usam em Demon Slayer, que é a respiração, que na verdade quem escreveu lá, quem fez tudo, diz que na verdade não existe esses poderes, é coisa que a gente só vê no desenho, assim. Se fosse assim, esse lance, tipo assim, das criaturas do mal, e aí parecer pra nós que eles são criaturas do mal, mas na verdade eles só são brancos roubando a cultura dos negros, funcionaria também. Isso eu ia falar antes, eu lembrei disso agora, por algum motivo. Mas é que funciona muito bem. E dentro das relações dos personagens, tipo, toda a vibe que ele quer trazer pra isso, sabe? Tipo, a crítica que ele quer construir em cima disso é muito sensacional. E eu acho que ele constrói a crítica disso muito bem, sabe? O que ele quer dizer. Cara, eu facilmente faria um episódio só sobre cinema negro, porque ele se engloba nisso, sabe? Ele fala sobre questões sociais de uma forma forte e fala muito bem. Tipo, como eu falei, a cena pós-crédito quase me emociona, quase me faz chorar quando eu vejo, é uma cena que me arrepia, assim. Porque ele traz realmente essas questões raciais de uma forma bem pesada, assim, sabe? Tipo, e muito boa. Mas, cara, o Ryan Coogler é um diretor sensacional. Eu acho que ele vem crescendo e com razão ele vem crescendo, né? Ele não é um cara que ele tá fazendo muitos filmes, ou tá fazendo filme atrás de filme, um ruim, um bom, não. Toda a filmografia do cara até o presente momento é impecável, e a gente tem que dar os créditos também pelo Michael B. Jordan, que ele tá sempre fazendo o papel dele de protagonista, geralmente. E sempre mandando bem. E, cara, como eu falei, o Ryan Coogler, depois de Pecadores, são um dos meus diretores favoritos, o que provavelmente eu vou acompanhar muito, tipo... Eu também. Eu acho que vai ser um diretor que quando ele lançar um filme eu já vou estar lá, tá ligado? É tipo Nolan. Tipo, é que eu não sou tão fã do Nolan. Eu gosto. Eu gosto. Eu sou mais assim do Tarantino. Mas, pô... Eu adoro muito o Ryan Coogler. Tipo, essa representatividade dele ocupar esse espaço como grande diretor representa muito pra pessoas como eu. E eu acho que isso é uma coisa de extrema importância, sabe? Algumas pessoas não percebem, talvez, esses valores, mas é muito importante. E pessoas como ele crescerem dentro da indústria representa muita coisa além de só um diretor. Tá ligado? Sim. É muito Eu não lindo. sou tão fã do Nolan, assim. Eu só acho os filmes dele muito top, assim, grandioso, né? Eu só queria deixar isso bem claro. É mesmo uma vibe parecida com a minha. Só pra não parecer que eu sou fanboy do Nolan. Mas bom, a gente vai encerrando, né? Vamos encerrando. Eu acho que foi demais esse episódio, tá? Foi incrível. A gente conseguiu falar tudo que a gente queria falar. E eu e o Leanderson, a gente teve a ideia, na verdade, de fazer o podcast no dia que a gente assistiu Sinners, não? Sim. E aí, eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso. Então, esse episódio, além dele ser muito importante, dele ser a motivação inicial do porquê que a gente está aqui, finalizar esse episódio é muito importante tanto pra mim, imagino que pra ele também. Cara, pra mim é uma coisa... É uma realização muito pessoal, é muito incrível poder falar do Ryan Coogler logo no segundo episódio, tipo... Isso me agrada demais, representa muito pra mim, até porque, como eu falei, eu fiquei realmente muito fascinado por Sinners. É um filme que se tornou um dos meus favoritos da vida. É uma obra que eu adoro apreciar e tal. Uma obra que eu nunca vou cansar de assistir, provavelmente, Pecadores. Nunca.
É o tipo de filme que a gente mostra pros outros, né? Exato, tipo, e toda vez que alguém quiser argumentar comigo sobre, conversar comigo sobre, até as pessoas que não gostam do filme, eu vou estar lá pra conversar, sabe? Porque eu acho ele um filme muito completinho e eu vejo muitas poucas falhas nele. Só pra citar, eu acho que a única falha que eu posso citar, no máximo, é a luta final do terceiro ato, que a montagem, tipo, ela é muito confusa, tu não entende nada, tipo, surgem umas pessoas aleatórias no final. É que eu assisti muitas vezes, então eu percebi, sabe? E é bem confuso, mas, cara, não estraguei em nada a experiência. Nada, nada, nada. Eu acho que todo o âmbito que o filme traz, falando de pecadores, todo o âmbito que ele traz é tão sensacional que eu não ligo pra isso, sabe? É um dos daqueles filmes que, pra mim, são muito especiais. Tipo, muito especiais. Sim. Então, É um filme que marca. é um a filme gente. que marca. E eu acho que marca muito pra pessoas que, tipo, até mesmo como eu, ou que adoram ver sobre cinema negro, sabe? Sim. É lindo, tipo, ele traz essa representação de uma forma bonita, principalmente sobre roubo de cultura, porque a gente vem muito nesse debate em sociedade, né, sobre, né, tipo, qualquer palavra... É uma coisa que, na verdade, vem acontecendo e acontece, e eu acho que para parar de acontecer vai demorar muito ainda, porque falta educação nas indústrias de parar de roubar a cultura do pessoal, né? Então a gente tem desde Elvis tipo até... tipo, Não que o Elvis o tenha filme roubado, do eu Elvis nunca retrata- estudei sobre Não, eu isso, sei mas que- eles abordam isso. Não, ele tem muitas inspirações em cultura negra também, tipo, nos músicos negros. Tipo, o filme do Elvis trabalha isso. Assistem. Não sei se recomendo porque eu não acho que é um filme tão bom, mas assiste, acho que vale a pena. Mas, pô, é aquela coisa, né, do... Pô, calma aí. Apropriação cultural. Apropriação cultural. Apropriação cultural. Próximo episódio vem de trans. O filme trabalha muito essa questão da apropriação cultural e os vampiros representando bem isso. Eu provavelmente vou ter esquecido de algumas coisas que eu queria muito dizer aqui. Provavelmente nos episódios eu vou aproveitar algum momentinho de 5 minutos pra retratar isso, porque eu adoro falar de Pecadores. É uma obra que, tipo, o Rol sabe que sempre a debater comigo sobre o argumento. É que muito nem sobre... aquele lance que a gente falou no primeiro episódio, vai ter minutagem do Leandro falando de Sinners em todos os episódios. Sim, Vai ter. vai ter. Teve no primeiro, teve no segundo e no terceiro vai ter também. No quarto vai ter também. No quinto, no sexto, no sétimo. Se tiver E no mais. 15º, No 20º e tal. no 1000º. Então é isso, gurizada. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok. E no nosso... Se inscrevam no canal no YouTube, obviamente. Compartilha com os Compartilha amigos. com amigos, familiares, manda em grupo de amigo. Deixa o like, que isso é muito importante pra gente. E vamos embora. Um beijo e um abraço.